Olá, que bom estar aqui de novo com você. Antes de começar o assunto de hoje, quero pedir a você que se inscreva no canal, dê o seu like, para que esse vídeo possa começar a aparecer nos sites de busca e outras pessoas possam ser abençoadas também, tá bom? Muito obrigada. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre família. O que é família para você? Porque nós vemos atualmente tantos estudos, tanta diversidade, tanta polêmica, mas aqueles que, como eu e provavelmente como você, se dizem cristãos, acreditam no que a Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, porque não adianta a gente dizer que acredita na Bíblia, mas aquele capítulo, mas aquele livro, mas aquele princípio, não. A palavra de Deus é clara, ela como um todo, ela é a verdade de Deus, ela é a vontade de Deus, independente dos tempos e épocas, independente dos modismos, independente do que for, a palavra de Deus é a verdade. E para aquele que teme a Deus, que crê em Deus, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, essa é a regra de conduta. Esse é o estilo de vida, não aquilo que os outros falam, mas o que Deus diz, o que nós analisamos à luz da palavra de Deus, precisa refletir no nosso modo de vida. Todos nós sabemos que Deus criou o homem, depois ele criou a mulher, e ele olhou aquele casal e ele achou a necessidade de benevolentemente presentear o homem e a mulher com um relacionamento de amor, um amor que servia e que deve ser a continuidade da nossa vida, e um amor que gerasse frutos, né, que são os filhos. Então Deus planejou a família de acordo com a união do homem e da mulher e da geração de filhos. Isso é o que a gente vê na palavra. Gênesis 4, 1 e 2 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Vou a toda dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. E antes, né, lá no início, no primeiro versículo, no primeiro capítulo, Deus diz que o homem e a mulher deveriam dominar sobre a terra. E eles deveriam, gerando os frutos, dar continuidade àquilo que Deus estava ensinando para eles. Então a gente vê que existe um ataque a esse modelo de família. Mas eu não sei se você sabe que a história mostra ao longo de toda a existência da humanidade que as culturas que, mesmo tendo sido muito fortes ou relevantes, que aboliram o padrão família de acordo com o planejamento e o propósito de Deus, elas simplesmente deixaram de existir. E o modelo de família não é apenas colocado ali na palavra como deve ser a nossa maior fonte de segurança e de conhecimento, mas as pesquisas científicas mostram que 4 restos, né, mortais calcificados que foram encontrados no mesmo espaço há 6.000 anos atrás e cujo DNA foi estudado, eles chegaram à conclusão de que era o pai, a mãe e os filhos. Né? Então a gente vê que isso não é uma historinha, isso não é um projeto de Deus para excluir ninguém, não. É que é a maneira como acontece a procriação natural, aquilo que Deus preparou. Deus ama todas as pessoas, a palavra de Deus nos declara isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que ele morresse por amor a cada um dos seres humanos. Se cada um dos seres humanos pudesse corresponder a esse amor, entender esse propósito de amor de Deus, seria muito mais fácil para todos nós vivermos a manifestação daquilo que Deus. Então a família é um projeto divino, nascido do olhar de Deus, contemplando a necessidade humana de companheirismo matrimonial. Porque
não existe nenhum relacionamento mais íntimo do que o relacionamento sexual. Então, isso é alguma coisa que precisa ser preservada. A palavra de Deus diz que digno de honra é o leito, é a cama do casal. Então, por isso precisa cuidar e por isso o reino contrário milita contra isso, para que haja divórcio, traição, desentendimentos. Mas nós que entendemos que Deus tem um propósito, se nós estivermos diante de Deus, se nós colocarmos a nossa família, se nós entendermos que mudanças religiosas não existem, no sentido bíblico, né? Porque Deus não muda de ideia com relação aos seus princípios. Então podem ser mudanças pseudo-teológicas, podem ser mudanças de épocas, enfim, mas nada dessas coisas está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus fala da família como homem, mulher e os seus descendentes, sejam filhos naturais, sejam filhos do coração, enfim, mas aqueles a quem nós passaremos o nosso conhecimento, o temor a Deus, os princípios de Deus, a moral judaico-cristã que a Bíblia nos ensina. Então, tudo isso é o que a família faz, é o que a família proporciona. A família é geradora de afeto, a família proporciona segurança e aceitação pessoal, a família proporciona satisfação de sentimento e de utilidade, ela dá a continuidade das relações, ela gera estabilidade, socialização, ela ensina o princípio de autoridade, o sentimento daquilo que é correto, ela dá apoio, ela gera apoio emocional para que os problemas e os conflitos sejam resolvidos. Tudo isso está junto, é o fruto, nós diríamos, um fruto de muitos gomos que a família proporciona, e nós temos que cuidar, porque hoje existem tantas pessoas que se sentem inúteis, solitárias, desprezadas, sem família, né? Porque a família onde ela foi gerada se dissolveu, não acolheu. Então, preste atenção àquilo que a palavra de Deus diz. Cuide-se para que você não seja envolvido com palavras, com situações, com modismos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e te faça realmente viver tudo isso que nós falamos aqui e muito mais que você pode aprender na palavra de Deus. Deus te abençoe.